Salve, salve galera do canal Arena Apologética, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma programação com muito amor e com muito compromisso e para vocês. Bem, hoje nós temos aí Michael Knight mais uma vez e dessa vez ele vai enfrentar o Samuel Martins e eles vão debater sobre a perícope de João 14:15 ao 26. É um argumento trinitário ou unicista? É interessante esse assunto, gente. Ali trata-se de um argumento que vai favorecer ao trinitarianismo ou ao unicismo. Boa noite, querido Michael Knight. Boa noite, querido Samuel Martins. Bem, eu tô ouvindo eco, gente. Eu tô ouvindo eco aí. Tô ouvindo eco. Vocês estão ouvindo pelo fone de ouvido, né? Vocês estão ouvindo eco aí? Vocês concordam comigo? Ou é só eu que tô ouvindo eco? Eu também tô ouvindo eco. Deixa eu recapitular aqui pelo fone aqui. Alô, som. Realmente tô vendo. É eco muito forte. Tá muito forte o eco. E aí, gente? O meu que não, tô no estúdio aqui fechadinho, sem barulho nenhum. Alô? É o seu mesmo. Faz o seguinte, vamos tentar corrigir. Você coloca o fone de ouvido exclusivamente, sai da live, deve ser algum bug, sabe? Às vezes acontece isso, aí você sai da live e volta novamente pelo mesmo para ver se conserta, né? Às vezes conserta, se não consertar não tem problema, você fica mudo, o microfone mudo enquanto o Samuel Martins fala. Enquanto isso, vamos dar uma boa noite pro Samuel Martins. Gente, o Michael Knight vai fazer uma reconexão novamente pelo link, tá? Enquanto isso, nós aguardaremos a ele. Boa noite, Samuel Martins. Boa noite, querido. Boa noite, paz e graça, pastor Elton, tudo bem? Paz e graça a todos os ouvintes. Eu, graças a Deus, mais uma vez estou aqui na defesa nada mais, nada menos do conceito bíblico trinitariano, é o que a Bíblia de fato ensina, ao meu ver, de forma taxativa, principalmente na perícope de João, a qual foi proposto, que justamente vai tratar sobre as últimas instruções de Jesus aos discípulos. Então, o contexto vai demonstrar e vai evidenciar de forma clara e gritante para qualquer leitor que lê a Bíblia de forma espontânea, até aquele leitor que lê a Bíblia de forma a primeira vez, ele vai entender que existem três pessoas que compartilham aí a divindade. Maravilha. Da mesma feita, eu vou dizer aqui também, boa noite, querido Pastor Michael Knight, boa noite. Boa noite, Welton, e a todos do Arena Apologética. Maravilha. Michael Knight, Samuel Martins, sejam bem-vindos, é um prazer ter vocês aqui. Vamos começar um grande debate agora. Gente, compartilha, porque o bicho vai pegar aqui. E aí, você acredita que o unicismo é uma vertente que tem fundamentação bíblica? Ou você acredita que o trinitarianismo é que tem uma fundamentação bíblica? Para aí você tirar suas dúvidas, você vai assistir agora esses dois homens de Deus, que vai trazer aqui suas apresentações. Um acredita que a teologia do unicismo é favorecida com a perícope de João, capítulo 14, versículo 15 ao 16. Já o querido Samuel Martins acredita que teologicamente, exegeticamente, a perícope de João 14, 15 ao 26 vai favorecer, beneficiar aos argumentos da Trindade. Para isso, gente, que comece o debate nesse momento, porque eu estou curioso e você compartilha esse debate, porque o bicho vai pegar agora. Eu vou aprender sobre essa questão, mas eu não posso deixar de visitar o meu povo querido, e eu vou ficar na tela sozinho porque eu quero visitar os meus amigos do chat, e eu quero, como dizia, começar do começo. Eu quero começar do começo. Então vamos nós. Mário Henrique e Yara Coelho, apenas as escrituras. Reina TJ, Pedro Lima, Paulo Alexandre, buenas. Paulo Alexandre, buenas. Alex Medeiro, Rafael Simão, Diogo Murilo, Walter Mendes. Obrigado, Walter Mendes, pelo seu regresso. Fico feliz em ter vendo você aqui novamente. Se a nossa querida Maria Carmen, sempre presente aqui no Arena Apologética. E eu não posso deixar de mandar um abraço todo carinhoso para Marta Nunes. Obrigado, Marta Nunes, pelo seu carinho, pela sua constância. E também para ele, vem para a Bíblia.
E ele, cadeira cativa, qual é o nome dele? Pastor Jeremias Lima. Em breve aqui no Arena ele vai ter um grande debate. E ele, o cara que sempre me faz rir, Tubarão Azul. Tubarão Azul é engraçado, eu gosto de ver às vezes os comentários do Tubarão Azul. E o professor Kleber Guedes aqui marcando presença no Arena Apologética. E quem mais? Elian Marco Oliveira. Beleza. E gente, tô com saudade, vou logo chamar aqui os nossos convidados. Bem, você já sabe como é que se definiu aí a questão do defesa, né? O Michael Knight vai defender o unicismo. Surpresa. Brincadeira. E o nosso querido Samuel Martins vai defender a Trindade. Então, feito isso, que começa o debate. Olha o tempo do Arena Apologética na tela. Pergunta, 2 minutos. Resposta, eu vou colocar 4 minutos, tá bom, gente? Porque eu quero estabelecer esse tempo no Arena, de 4 minutos. Na verdade, aliás, de 3 minutos, mas eu quero deixar 4 porque vocês gostam de falar. Resposta e réplica, 4 minutos e 1 minuto para responder superchats. Quero lembrar o seguinte, se no término do debate, no intervalo de um bloco para o outro, vocês podem mandar superchat que eu pesco, tá bom? Manda superchat que eu pesco. Daqui a pouco o nosso querido Dedinho vai falar. Olha o Dedinho, ele já fala, guarda aí. Então, você mandar um superchat, eu pesco para colocar em intervalo de um bloco para o outro, beleza? Todo mundo sorridente, eu quero ver no debate se esse sorriso vai permanecer nos lábios, porque o bicho vai pegar. Bem, senhoras e senhores, sem mais delonga, o desafiante desse debate foi nada mais nada menos do que o estudante de direito, o futuro advogado, ou por que não o advogado Samuel Martins, defensor da Trindade, que já foi unicista. Tem 2 minutos para fazer suas considerações iniciais. Tempo na tela. Mais uma vez, quero agradecer. Para mim é uma honra e uma maior satisfação e bênção de Deus estar participando novamente aqui no Arena Apologética. É uma satisfação imensa mesmo, é um prazer, é um canal extremamente abençoador, abençoa a minha vida, abençoa a vida dos ouvintes de uma forma absolutamente maravilhosa em relação à explanação da Palavra de Deus. Eu sou membro da Igreja Pentecostal do Deus Vivo. Entendo que a Trindade ela tem um conceito de forma ululante e salta aos olhos de qualquer leitor que lê a Bíblia de forma espontânea e a primeira vez. Isso é algo que surge de uma perspectiva natural e espiritual confirmada pelo Espírito Santo. Não obstante, entendo que a perícope, o contexto, é uma prova da Trindade e um versículo só também é uma prova da Trindade. E o que é Trindade? De forma conceitual, falando a linguagem do leitor bíblico, o leitor simples bíblico, o leitor que vai ler a Bíblia a primeira vez, é a ideia de que existe 3 personagens identificados como Pai, Filho e Espírito Santo, e esses 3 personagens a Bíblia trata como pessoas, caracteriza como pessoas racionais, com todas as faculdades de uma pessoa, em que identifica o personagem como pessoa, e esses 3 personagens eles são eternos, mas a manifestação desse único Deus é um único Deus em natureza divina que se manifesta em 3 personalidades. O Pai tem a sua pessoalidade incorpórea, tem a sua mente, a sua pessoalidade, a sua vontade. O Filho, ele tinha anterior à encarnação, espiritualmente também, a sua pessoalidade de forma espiritual, como o Pai é espírito, mas passou a ter carne após a encarnação. E o Espírito Santo é um ser igualmente ao Pai, com ser espiritual, com a natureza divina e com a forma de pessoalidade incorpórea, como os anjos. É isso que a Bíblia vai ensinar. E, muito pastor bem. Elton, é o nosso tempo entre eu e o irmão, a gente combinamos daquele 40%. 40 minutos para um, 40 minutos para outro, né? Tudo bem. Então, tudo bem, não tem problema. 40 minutos para um, 40 minutos para outro. Vou fazer isso, tá bom? 2 minutos para Michael Knight fazer as suas considerações iniciais. Tempo na tela. Boa noite. Boa noite a todos do Arena Apologética. Aqui quem fala é o Michael Knight. Já estou bastante conhecido aí no programa, né? Eu defendo a unicidade de Deus. E eu quero aqui apresentar, né, fazendo uma exposição bíblica da Escritura, eu quero aqui apresentar a unicidade de Deus nesse texto de João capítulo 14. Inclusive, quando Deus me revelou essa verdade,
foi nesse texto, foi nesse João 14:16, que a minha mente ela foi aberta. Então eu acredito que vocês que estarão ouvindo aqui, né, a exposição das Escrituras, tanto da minha parte como da parte do Samuel, vocês vão poder orar sobre isso, vocês vão poder examinar e ver se aquilo mesmo que nós estamos apresentando é realmente aquilo, né, que a palavra de Deus diz de forma clara. A ideia de que Deus ele é único, ele é singular e que não há outro Deus e nem diversidade de pessoas neste único Deus. Então é mediante esse raciocínio que eu quero aqui apresentar essa ideia. Eu acredito que vai ser realmente um assunto maravilhoso, né, que vai edificar a sua vida espiritual. E eu quero aqui também, né, agradecer a todos os ouvintes, aqueles que estão aí nos prestigiando, né, os irmãos aqui de Goianésia, o Mário Henrique, sua esposa Tatiele, o Jefferson, a Lídia, o irmão Lélio, a Marielle, que estão lá em Mineiros, o meu amigo Valquir, né, que está aí também aí ouvindo, o Ailton, falei que ia mandar um abraço para ele, um abraço aí, Ailton, né, o nosso supervisor lá da onde eu trabalho, e a todos os irmãos da ICAP, pastor Ronaldo, né, o pastor Miguel, a irmã Joyce, a irmã Helenita, Jaqueline, pastor William, todos os irmãos, né, o pastor Damião que está em Pernambuco com toda a igreja. Vai ser um bom debate, vamos estar de olho aí. Maravilha, maravilha. Bem, então vamos direto ao ponto. Nesse momento, o nosso querido Samuel Martins poderá dispor, gente, de 40 minutos. Olha só, vou mostrar aqui para vocês. Eles vão gastar 40 minutos para fazer a sua pergunta, resposta e réplica. Usar os 40 minutos da forma que lhe for conveniente, tá bom? Samuel Martins, você tem 40 minutos para fazer a sua primeira pergunta. E depois que você fizer a sua pergunta, use o tempo que quiser, dessa forma é uma maneira que vocês administram o tempo, o Michael Knight, o pastor Michael Knight, poderá gastar o tempo que quiser para fazer a sua resposta. Feito a sua resposta, Michael Knight, você vai usar um pouco do seu tempo, o tempo que você quiser, para fazer a sua pergunta, tá bom? Respondeu, pergunta. Feito isso, lembrando, só há interrupção no tempo do outro se o oponente permitir. Se o oponente permitir, fiquem à vontade. Se não permitir, o direito dele falar. Feito isso, 40 minutos para o nosso querido Samuel Martins, para fazer a sua primeira pergunta. Seu tempo já está na tela, fique à vontade, comece quando quiser. Pastor, irmão Michael, é uma satisfação. Eu vou ter que pegar um pouco pesado com o senhor, mas é a posição do debatedor, né? Com todo respeito à sua pessoa, mas eu trabalho simplesmente nos argumentos, nunca jamais rotularei nada, simplesmente trabalharei nas perguntas e refutações das suas argumentações. O versículo 16 diz assim: eu rogarei ao Pai. A perspectiva gramatical é essa. Eu, primeira pessoa, rogarei ao Pai. Quem é o Pai? É Ele, terceira pessoa. Vos dará outro consolador. O outro aqui é alus. É um outro da mesma espécie, não um outro diferente. É um outro da mesma espécie. A ideia de espécie aqui é de natureza divina. E o contraste do outro, dentro do versículo gramaticalmente, o contraste é contra o eu, primeira pessoa, e o ele que envia esse outro. Para que fique convosco. A pergunta que eu lhe faço, gramaticalmente, existe quantas pessoas nesse versículo? Gramaticalmente, sabemos que tem a primeira pessoa singular, a segunda pessoa, a terceira pessoa singular. Gramaticalmente, reformula a minha pergunta. Gramaticalmente, temos a identificação de pessoas. Quantos sujeitos tem nesse versículo? Sujeitos, gramaticalmente, por gentileza. Muito bem, o tempo do Michael Knight parou em 38 minutos do Samuel, 38 minutos e 33 segundos. Michael Knight, o seu tempo é 40 minutos, fique à vontade, comece quando quiser. Muito bem. Também é uma satisfação, viu, Samuel, estar aqui debatendo esse assunto com você. Veja bem, gramaticalmente, né, se nós tivéssemos que entender a palavra de Deus dessa maneira, eu iria concordar plenamente com o irmão que nós temos aqui 3 pessoas distintas, entendeu? Gramaticalmente. Porém, a palavra de Deus, ela é espiritual, né?
Jesus, ele disse bem assim, ó, Pai, graças eu te dou por esconder essas coisas dos sábios, instruído e revelaste aos pequeninos. Preste atenção, os sábios instruídos, aquelas pessoas que às vezes vão apelar para a gramática, vão apelar, né, para essa questão e não vão entender o que realmente o texto está falando se não observar o seu contexto, entendeu? Na unicidade, nós pregamos o quê? Nós pregamos a dupla natureza deste Deus. E deixa eu dar uma explicação sobre a dupla natureza. Existe um Deus que é Espírito, que enche céus e terra, ele é único, singular, e ele diz que não há outro, mas para salvar o homem, para pagar o preço para a humanidade, né, esse Deus teve o quê? Teve que gerar um corpo para si, para que nesse corpo ele viesse receber os nossos pecados, verter o seu sangue, né, e no seu corpo reconciliar a humanidade consigo mesmo. Então veja bem, Samuel, Deus, ele gerou um ser humano, tá bom? Então, na gramática nós vamos ver essa distinção. Por que nós vamos ver essa distinção na gramática? Porque a Bíblia sempre apresenta essa dualidade entre o único Deus, né, e esse ser humano, falando-se da humanidade, ao qual eu digo que Jesus Cristo, como homem, ele é a natureza humana deste único Deus. Por isso aqui você vai ver essa questão, ó, e eu rogarei ao Pai. Aí você diz, é duas pessoas? Eu digo, não, é um Deus e a pessoa de Deus. Você está entendendo? 1 Timóteo 2,5 diz o quê? Porque há um só Deus, falando desse Espírito Santo, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Aí você fala, tá bom, Michael, eu entendi a dupla natureza entre eu rogar ao Pai. Mas e o outro Consolador? Não seria aí uma terceira pessoa? Aí nós vamos, para entender essa questão, nós vamos ter que observar todo o contexto, né? Por isso que nós não vamos trabalhar apenas o 16. Se, igual eu falei para você, se houvesse apenas o 16 e não houvesse contexto, eu continuaria, Samuel, sendo trinitariano. Veja bem. Agora, observando o contexto, né, o versículo 17, o que vai dizer? Vai dizer bem assim, ó, quem que é esse outro Consolador? Olha o que Jesus disse. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, por quê? Porque não vê e nem o conhece. Mas olha o que ele diz, mas vós o conheceis. Por quê? Porque ele habita convosco e estará em vós. Então, quem é o outro Consolador? É o Espírito da verdade, né, que estava habitando com eles. Quem que habitava com os discípulos? Nós sabemos que é o Senhor Jesus Cristo que estava habitando com os discípulos, né? Então, o Consolador na unicidade é quem? É a divindade de Jesus Cristo. É o Pai que está habitando em Jesus Cristo. 2 Coríntios 5,19. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Quando Jesus fala, ó, o Espírito da verdade, quem que é a verdade? Não é Jesus? No próprio João 14, aqui, o versículo 6, ele não diz? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Consolador é o Espírito da verdade, que estava em Jesus habitando com o discípulo. Mas olha o que ele diz ainda no versículo 17, a parte B. Que habita convosco e estará em vós. Então, esse Espírito Santo, falando do Consolador, a natureza divina do Senhor Jesus Cristo, estava habitando com o discípulo porque estava em Jesus. Nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Mas Jesus diz assim, ó, mas ele estará em vós. Tá vendo? Ele faz uma promessa. Aí o versículo 18 vai concordar com aquilo que eu estou te explicando. Diz bem assim, ó, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Prestou atenção? O versículo 18 ele diz, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então aí nós temos agora uma questão interessante. Por quê? Porque no versículo 16, Jesus vai orar ao Pai para ele enviar o quê? Outro Consolador. Seria, no caso, a terceira pessoa. Mas no versículo 17, Jesus já fala que esse Consolador não está lá no céu com o Pai, mas está habitando com eles, porque ele estava em Jesus, e estaria neles. Aí o versículo 18, Jesus diz que é ele mesmo, eu não vos deixarei órfãos, e aí ele já fala como pai, no caso aí você perguntou gramaticalmente a terceira pessoa, né? Quem que deixa órfãos é o filho? É impossível o filho deixar alguém órfão, Samuel. Então quem deixa, não vos deixarei órfão, voltarei para vós, confirmando aquilo que eu estou pregando para você, que esse Espírito Santo é o Pai que gerou Jesus, que está habitando em Jesus, entendeu? Estava com os discípulos, mas que estaria nos discípulos. Ó, não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Então é o próprio Senhor Jesus Cristo voltando agora no quê? Na forma de Espírito Santo. Então, se você observar todo o contexto, você vai chegar a uma seguinte conclusão,
que aquilo que Jesus está falando é da sua partida do corpo, né, físico, mas dele voltar novamente para habitar nos discípulos, porque ele não deixaria eles sozinhos, ou seja, não deixariam eles órfãos, mas que estaria neles, né? Então, nós, pela fé, nos tornamos corpo de Jesus Cristo, e assim como a divindade estava em Jesus, agora está na igreja, que é o corpo de Jesus Cristo, porque nós somos enxertados em Jesus Cristo. Então, nessa minha primeira explicação, observando o contexto, eu quero frisar aqui, né, a questão gramatical do 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Ó, eu, uma pessoa, ao Pai, duas pessoas, outro Consolador, terceira pessoa. Mas só seria isso, só seria uma trindade aqui, se não tivesse o contexto, tá bom? Então, vou terminar aqui a minha explicação e já te faço uma pergunta. Ainda em João 14,16, presta atenção, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Se esse outro Consolador é uma terceira pessoa, como ensina a Trindade, e no raciocínio trinitariano, Jesus vai orar ao Pai e o Consolador está com o Pai lá no céu, né? Se é assim mesmo, então como é que no versículo 18, né, Jesus ele traz essa questão de o Consolador ser ele mesmo, porque ele fala, não vos deixarei órfão, voltarei para vós. E mais um versículo aqui para confirmar o que eu estou falando, ainda de João 14, o versículo 28, olha o que Jesus fala, ouviste o que eu vos disse? No mesmo texto, hein? João 14, agora o versículo 28. Ouviste o que eu vos disse? Vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultarias, porque eu disse, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Você está entendendo? E essa questão aqui, então, vou e venho para vós. Se o Consolador é uma pessoa distinta, não é o próprio Jesus na sua divindade, como é que você explica essa questão? Eu passo a oportunidade para você agora. Maravilha. O tempo do Michael Knight parou em 32 minutos e 19 segundos. Querido Samuel Martins, o seu tempo para responder a pergunta é 38 minutos. Fique à vontade, comece quando quiser. Eu dou do meu tempo para o irmão responder a minha pergunta, porque ele não respondeu de forma objetiva, mas a pergunta que eu fiz foi bastante específica. Eu dou meu tempo, eu preciso que o irmão me responda de forma bem objetiva. Eu perguntei quantos sujeitos tem no versículo 16. Tem um sujeito, tem dois sujeitos ou três sujeitos? Me diga aí. Dentro do meu tempo mesmo, pode falar. Tá sem áudio, irmão. Voltando a responder. Isso. Gramaticalmente, se nós formos entender dessa maneira que você está colocando, seria realmente três pessoas, se não houvesse contexto. Perfeito, só isso mesmo. Aí o senhor já explicou já porque o senhor não concorda que seja três pessoas. Gramaticalmente, digamos aqui, então, que o irmão Marco e qualquer outra pessoa vai ter que confessar o trinitarianismo, ainda que seja gramaticalmente, mas não sou injusto. O pastor Michael trouxe a proposta de que nós devemos analisar não só gramaticalmente, também concordo que só gramaticalmente não é o suficiente, porque a ideia das palavras de Deus e dos ensinamentos do Senhor Jesus é nada mais, nada menos também espiritual. Não obstante, o texto é muito claro para qualquer leitor bíblico, de forma ler simples a palavra de Deus, voluntária, aquele leitor que leu a primeira vez a palavra de Deus, ele pode ler do início, desde Gênesis a Apocalipse, até o próprio contexto a qual nós estamos discutindo. A perícope do contexto vai demonstrar três personagens, identificados como Pai, Filho e Espírito Santo. E o texto trata como pessoas, da igual forma, em relação à ideia da primeira pessoa que está falando, de quem ele está falando, que é a terceira pessoa, e o outro Consolador. É muito contraditório, por quê? Porque o texto, se ele quisesse apresentar ele apresentaria um mesmo, de fato, de verdade. Veja bem, o próprio contexto, o irmão falou que ele entende que ele espiritualiza João, o versículo 16, a qual eu não concordo, eu entendo que é literalmente aquilo que Jesus está realmente se expressando, que aí entra no conflito entre a interpretação literal e a interpretação alegórica. Então o irmão está alegorizando em cima de um texto, trazendo uma espiritualidade em que o texto não o permite. Jesus está trazendo instruções em que
ele vai se utilizar de parábolas, mas não é esse texto, em nenhum momento dentro do contexto, Jesus vai identificar essa fala dele aqui, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre, como algo que os discípulos ou aqueles que estavam ouvindo não entenderam. Porque tem assunto aqui dentro desse contexto, como no versículo, se eu não me falha a memória, deixa eu ver, é o versículo ainda um pouco e o mundo não me verá, mas vós me vereis porque eu vivo e vos vivereis. Essa informação que o próprio Jesus traz, isso sim os discípulos duvidam. E aí temos que interpretar dentro do contexto. Correto? É o que o texto apresenta. A dúvida dos discípulos da palavra de Jesus não é João, versículo 16. Isso é uma inferência, uma subjetividade para trazer ao texto. A ideia aqui de que Jesus não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, temos que ler o versículo. O que diz o versículo posterior? Naquele dia, que dia? Aqui é que está. Conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Naquele dia aqui que Jesus está se tratando, é a volta dele. Não é logo imediatamente depois se transformando como Espírito Santo, porque isso não tem no texto bíblico. A outra coisa também que eu quero refutar é a ideia da dupla natureza. O contexto não apresenta dupla natureza em nada. Então, se eu ficar dentro do contexto, eu vou entender que é 3 sujeitos, 3 pessoas, sim, automaticamente. Agora, se eu ler outros textos além da perícope, aí o irmão vai tentar trabalhar na ideia da dupla natureza, que eu também concordo. Isso não é uma prerrogativa unicista, como muitos unitaristas falam aqui de forma injusta, inverídica. Na história, a dupla natureza de Senhor Jesus é permitida aí pelos trinitários, pela teologia do debate trinitário na história da igreja, que é a chamada união hipostática de Cristo, ok? E os unicistas veio surgir depois, historicamente, por Sabélio. É só um dado para se pesquisar. A outra questão, vamos entender o texto. Aquele que tem os meus mandamentos, aí vai o versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu vos amarei e me manifestarei a ele. Veja, Jesus vai se manifestar a ele, mas é só Jesus? Não. Disse-lhe Judas, Senhor, de onde vem que te hás de manifestar e a nós e não ao mundo? Aí entra a pergunta daquilo que mais um pouco me vereis e depois não me vereis mais. Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E viremos, aqui o manifestarei lá está no singular, agora aqui está no plural. E viremos, não só viremos, quem? 2 pessoas. O viremos aqui é muito claro gramaticalmente, e Jesus não tá, e os discípulos não estão com dúvida do versículo 23, eles estão com dúvida do versículo anterior, e Jesus explica a dúvida deles e diz, eu e o Pai, nós viremos, plural, meu amor, plural, meu irmão, amor em Cristo Jesus, plural, faremos nele morada. O texto é muito claro. Quem que vai fazer morada? O Espírito Santo, no versículo anterior, Jesus vai dizer que vai habitar nos discípulos, e mais o Pai e o Filho. Não diz que é a palavra, o texto não diz que é a palavra, o texto viremos e faremos morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Ora, se Jesus é o Pai, e o Pai é Jesus, ainda que tenha dupla natureza, ele não poderia nunca dizer isso. Ele estaria mentindo, dizendo que as palavras, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Quem enviou Jesus foi ele mesmo, não tem para onde correr. Foi a natureza divina que enviou a natureza humana. Então, não tem, é ele mesmo, é uma só pessoa na perspectiva unicista. O texto ensina isso? Não, o texto é muito claro. Plural, ainda diz mais ainda, de forma muito clara. Não é minha palavra. Não, o que eu vi para mim não é da minha palavra, mas do Pai que me enviou. Se Jesus é uma única pessoa na divindade, ele está mentindo. Ele está dizendo, ou ele está fazendo as pessoas assim, eu não sei, ou ele está mentindo ou omitindo. Mas ele diz que não é a palavra dele. Não é. Ele é, Jesus, a natureza divina e a natureza humana. É isso que o unicismo defende. Não tem para onde corrigir. Os discípulos estão com dúvida desse versículo aqui, dessa resposta que Jesus dá ao texto anterior? Não, é muito claro.
Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. O Espírito Santo vos fará lembrar tudo que o Filho disse e enviado pelo Pai. Aí deixo a pergunta explicando ao irmão que Jesus vem e não deixa órfão porque ele vai habitar, morar com a sua divindade divina, tanto o Pai como o Filho, naquela pessoa que guarda a palavra de Jesus. Aí a pergunta que fica é, e o versículo 13 que diz, mas quando vier, do capítulo 16, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo. Outra vez, ele não vai falar de si mesmo. Se é uma pessoa, ele está mentindo. Não tem para onde correr. Eu não posso dizer que eu não estou falando de mim mesmo, algo que eu mesmo estou querendo que seja falado. Não tem para onde correr. Mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O que há de vir? Quem é que há de vir aqui, de acordo com a dúvida dos versículos? O Filho, a volta de Cristo. Não é a vinda dele em espírito. O texto nada diz isso. Nenhum versículo vai dizer isso. Isso é uma teoria. Aí a pergunta que eu lhe faço é, o Espírito Santo ouviu de quem a ordem de vir à terra e falar não algo de si próprio, mas daquilo que ele ouviu de alguém. E quem é esse alguém? É do Pai. Como se o Espírito Santo é o Pai, ele falou para ele mesmo, e ele, ao mesmo tempo, vai falar algo que ele mesmo não fala de si mesmo, é contraditório. Não é espiritual, é contraditório. Entendeu? Então, eu quero que o irmão, de forma objetiva, me responda, obviamente, além da sua proposta de refutação em relação à minha argumentação, me responda de quem o Espírito Santo ouve as palavras aqui. Quem é o personagem, o sujeito? É o Filho ou é o Pai? E eu creio em um Deus só. Eu creio em um Deus que se manifesta em 3 pessoalidades. Então, existe aí uma unidade composta, certo? Não é uma só pessoa na divindade, mas o texto se apresenta que o único Deus que criou os céus e a terra do início de Gênesis, dentro da revelação progressiva da Bíblia, ele se manifesta em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, a qual eu expliquei anteriormente qual é a forma e qual é a sua natureza. Tá bom? Então a minha pergunta, recapitulando, de quem o Espírito Santo ouve as palavras que ele falará e ele não fala de si mesmo? Por gentileza. Muito bem. Michael Knight, o seu tempo parou em 28 minutos e 20 segundos. Perdão, Michael Knight não. Samuel Martins, desculpa, tá? Agora sim, o pastor Maicon, ele pode dispor do seu tempo, que está em 32 minutos e 19 segundos, tempo na tela. Ô Samuel, eu quero ainda pegar aqui o versículo 17 e o 18, vamos trabalhar um pouquinho nele, porque você saiu desses versículos, você não respondeu diretamente aquilo que eu te perguntei. Eu te perguntei, quem que é esse outro Consolador? Que Jesus diz, eu rogaria ao Pai, ele vos enviará outro Consolador. O trinitariano, ele entende o quê? Ele entende que lá no céu está o Pai e o Espírito Santo, 2 pessoas distintas. Então Jesus, ele vai orar ao Pai, para o Pai enviar essa terceira pessoa. Até aí tudo bem, no versículo 16, entendeu? Porém, no versículo 17, esse outro Consolador, que é o Espírito da verdade, né? Lembrando que quem é verdade é Jesus Cristo. E ele mostra essa questão, né? Inclusive lá em João capítulo 20, versículo 22, Jesus ele assopra sobre os seus discípulos e disse, recebei o Espírito Santo. Já fica uma questão aí para você pensar, Samuel. Como é que fica isso na sua trindade aí? A segunda pessoa sopra a terceira pessoa? Tá vendo? Então, na unicidade, encaixa certinho. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é a natureza divina, ele é o Espírito da verdade. E Jesus, ele é a verdade. Então, veja bem, nós sabemos que ao terminar o seu ministério terreno, Jesus vai subir para a glória, para o trono. Você está entendendo? Não tem mais o porquê dele estar ali em carne. Então, ele está trabalhando nessa questão. Vamos entender o texto, né? Vamos observar o contexto. O versículo 17, nós temos luz sobre este assunto. Olha o que diz. O Consolador é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não vê nem o conhece. Agora presta atenção nesse ponto aqui,
mas vós o conheceis. Ou seja, os discípulos, Jesus está falando com seus discípulos, mas vós o conheceis por quê? Por que eles conheciam? Porque habita convosco. Quem, Samuel, que estava habitando com o discípulo? Né? Vamos parar no texto, vamos meditar. Você não está meditando. Quem estava habitando com o discípulo? Não era o Senhor Jesus Cristo? Você viu que eu falei para você que Jesus soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo? Está vendo que é impossível essa imaginação sua de o Espírito Santo ser uma terceira pessoa que está lá no céu, visto que Jesus ele sopra sobre eles e diz, recebei o Espírito Santo? E o próprio texto aqui diz que o Espírito Santo, o Consolador, é o Espírito da verdade e que habita com o discípulo. E olha a promessa que ele fala, pois habita convosco, porque o Espírito Santo Consolador é a natureza divina de Jesus Cristo, e estará em vós. Você falou aí que quando ele fala, eu vou e venho para vós, você jogou isso lá para o futuro. Você falou da segunda vinda de Cristo. E aí você está totalmente saindo fora do contexto, né? Porque o contexto de João 14, Jesus está falando realmente, né, de habitar com os discípulos, não deixar eles órfãos, o quê? Na sua vida aqui não está falando de eternidade, não está falando de julgamento, entendeu? O Espírito não está falando apenas da sua vinda de julgamento, não vos deixarei órfãos. Por quê? Porque ao momento que Jesus saiu, que ele se ocultou dos olhos dele, que a nuvem ocultou Jesus Cristo, eles ficaram sozinhos, eles se entristeceram. Mas depois, Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo, Samuel, na forma de Espírito Santo, ele volta para habitar nos discípulos, para quê? Para cumprir essa palavra. Olha que interessante. Ele mesmo volta para habitar nos discípulos, para cumprir essa promessa. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Você lembra de Colossenses capítulo 1, versículo 26 e 27? O que Paulo diz? Paulo diz ao mistério que estava oculto desde todos os séculos em todas as gerações, mas que agora foi manifesto aos seus santos, os quais Deus quis fazer conhecer qual é a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é o quê? Cristo em vós, esperança da glória. O que é Cristo em vós, Samuel? É o Espírito Santo. Esse Consolador aqui, ó, ele é o próprio Senhor Jesus Cristo na sua divindade, que está vindo habitar nos discípulos conforme ele mesmo prometeu. Aí ele fala bem assim, ainda um pouco o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. Mas espera aí, não é o Espírito Santo? Pega aí, olha agora para esse texto aí, ó, o versículo 20. Quem que vai estar é o Espírito Santo? Eu em vós. Você colocou naquele dia, o dia da vinda do Senhor, mas a vinda do Senhor Jesus Cristo, quando vir na sua glória, ele vai estar em nós? Não. Espera aí, você fez uma confusão aí. Eu em vós, está falando de Jesus, está em nós. Não é da segunda vinda dele que ele vai vir na glória, porque senão você estaria errado. Entendeu? Aquele dia é o dia de Atos. Aqui é o dia de Pentecoste. Tá vendo? Ó, naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, vós em mim. Por quê? Porque vós em mim? Porque pela fé, Samuel, você faz parte do corpo de Jesus Cristo. Lá em João capítulo 15, onde ele fala sobre ele ser a videira e nós ser ramos enxertados na videira, nós somos enxertados no corpo de Cristo. Então, pela fé, Samuel, você se torna corpo de Cristo. E assim como a divindade, Samuel, estava em Cristo Jesus, falando do Espírito Santo, ela agora está em nós, por quê? Porque nós nos tornamos corpo de Jesus Cristo. E se o corpo de Jesus Cristo é o templo do Espírito Santo, automaticamente você também se torna templo do Espírito Santo, conforme o apóstolo Paulo disse. Não sabeis vós que vós sois templo do Deus vivo? Por que eu sou templo do Deus vivo? Por que eu sou templo do Deus vivo? Porque mediante a vinda do Senhor Jesus Cristo em carne, e eu ser enxertado nele, eu sou reconciliado com Deus. 2 Coríntios 5,19, a saber que Deus, Espírito Santo, né, que Deus é Espírito, estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Então nós somos reconciliados com Deus por meio do corpo de Deus, falando da natureza humana. Então esse texto aqui, ele encaixa certinho, ele nos traz essa grande e maravilhosa revelação. E olha para você ver aqui, ó, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, as palavras que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Aí você quis aqui enfatizar uma distinção. Mas quando a gente ensina sobre a dupla natureza, nós ensinamos o quê? Que Jesus Cristo, como homem, ele tinha um objetivo, de glorificar o Pai. Por isso ele se reduz, ele se humilha,
Você lembra do versículo lá em Filipenses 2:9, que ele diz que ele se esvaziou? Por isso que você vai ver essa expressão, Samuel. Né? Você tem que atentar que não é a palavra de Deus, a revelação, não vem por gramática. Porque se visse por gramática, olha para você ver o tanto que, ó a matemática aqui, ó. Eu e o Pai somos dois. Na gramática, né? No raciocínio lógico. Mas Jesus não diz isso, Jesus diz eu e o Pai somos um. Por quê? Porque eles não são duas pessoas. Se fosse duas pessoas distintas, Jesus falaria, eu e o Pai somos dois, mas formamos um só Deus. Mas ele não diz isso, ele diz, eu e o Pai somos um, porque eu se trata do corpo, do templo deste Deus que se manifestou em carne, para salvar o homem, entendeu? Agora você saiu um pouco você me fez uma pergunta fora da perícope, não foi? Isso mesmo? Faz um joinha para mim aí, se você foi fora da perícope. Você perguntou lá em João 16, né? Quando o Consolador, 16:13, quando ele vier, ele não falará de si mesmo, né? Saiu meio fora aqui, mas foi isso, não foi? É porque a perícope, ela está dentro das instruções de Jesus. Aqui também faz parte das instruções de Jesus, mas foi esse texto mesmo. Ah, não, beleza. É isso mesmo. Então, mas eu vou responder. Eu até já estou preparado para esse texto, entendeu? Então, veja bem. Então, eu já dei fiz a minha réplica, né? Agora eu vou responder a sua pergunta. Vamos ver. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, no trinitarianismo, o que você entende desse texto? Olha como é que o trinitariano ele entende desse texto. Ele olha para esse texto aqui e ele pensa que o Espírito Santo está entregando um recado. Olha que interessante, né? Ele não vai falar de si mesmo, ele vai falar de tudo que tem ouvido. Ou seja, o pai e o filho estão lá no céu, conversa e tal, ó, você vai lá e vai falar para eles lá. Então ele não fala de si mesmo, ele só entrega um recado. É isso mesmo, a Trindade? Olha, não tem coerência, Samuel, isso é incoerência pura. Vamos entender o texto. Na explicação, olha para você ver, tudo é contexto. Se você não conhecer, se você não observar o contexto e não tiver a revelação de que Jesus ele é esse único Deus, você vai se perder. Então vou trabalhar aqui, ó. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Eu já disse para você que o Espírito da verdade é a natureza divina de Jesus Cristo. Então, veja, Jesus Cristo ele foi a natureza humana e ele mesmo é que vem na sua forma de Espírito Santo, né? Então, ele não falará de si mesmo por quê? Porque a divindade ela não vem trazer outra mensagem diferente. O Espírito Santo ele não vai vir pregar algo que Jesus Cristo, homem, não falou. Você está entendendo? Então, por que o Espírito Santo, sendo a divindade, sendo o Pai, quando ele vier para habitar em nós, ele não falará de si mesmo? Porque a intenção dele não é revelar as coisas dele mesmo, mas é o quê? É anunciar para nós, para os discípulos ali, no caso, tudo aquilo que Jesus Cristo falou. Então ele fala bem assim, ó, quando ele vier não falará de si mesmo, mas dirá tudo aquilo que tiver ouvido e vos anunciará. Vamos um pouquinho de contexto agora para frente. Ó. Ele me glorificará porque há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Então presta atenção. O Espírito Santo vai glorificar Jesus porque a divindade, né, vai glorificar a natureza humana, porque o Filho glorifica o Pai e o Pai glorifica o Filho. Aí, ó, gente, ele vai receber aquilo que é de Jesus. Ou seja, a função do Espírito Santo é nos fazer lembrar, Samuel, de tudo aquilo que Jesus falou. Aí você fala, onde é que você vê isso, Mike? Jesus, ele mesmo, ele fala bem aqui, ó. Olha o que ele diz bem aqui, ó. Ainda, o versículo 12, um versículo antes da pergunta, ó. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Então, peraí, Jesus Cristo, como homem ali na presença deles, ele tinha muito que dizer para os discípulos, daquilo que ele recebeu. Mas os discípulos não podiam receber agora, não estavam prontos. Por que eles não estavam prontos, Samuel? Porque se Jesus Cristo já falasse da perseguição, porque se você for para o capítulo 1, olha o que Jesus está falando, 3, o 1 e o 2, ó, expulsar-vos-ão das sinagogas e chega a mesma hora em que qualquer que vos matar cuidará de fazer um serviço a Deus. Então, o que Jesus está falando para eles, e não pode entregar tudo de uma vez, é da perseguição, que eles tinham que, às vezes, selar a sua fé ali com seu próprio sangue, eles seriam mártires. Mas ele falou, mas quando o Consolador vier, não falará de si mesmo, mas vai transmitir, ou seja, vos fará lembrar de tudo aquilo que eu vos tinha dito. Então, essa questão do Espírito Santo, da divindade, quando está em nós, é nos fazer lembrar do quê? Do Evangelho, de tudo aquilo que foi ouvido, das palavras, dos profetas, entendeu? De toda aquela situação, entendeu?
Então, o texto ele é muito claro. Aí ele fala bem aqui, ó, versículo 15, ó, tudo que o Pai tem é meu, por isso eu vos disse que há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Então, o que é que o Espírito Santo anuncia? O trinitariano não sabe explicar isso aqui. Eu expliquei aqui no versículo 16, aqui, ó, no 15. Tudo que o Pai tem é meu, por isso eu vos disse que há receber do que é meu e vos há de anunciar. Porque nos últimos dias, Samuel, o Pai nos falou por meio do Filho. Então, a divindade do Espírito Santo, quando vier, não falará de si mesmo, ou seja, não vai trazer uma mensagem adicional, mas nos fará lembrar de tudo aquilo que Jesus disse. Entendeu? Então, agora eu tenho que deixar uma pergunta para você. Vamos aqui, então, ó. Sobre a questão aqui, ó. Versículo 17. O 17 e o 18 aí que eu falei para você aí, ó, de o Espírito Santo não está lá no céu, mas está habitando com eles em Jesus Cristo, e depois Jesus fala, não vos deixarei órfão, voltarei para vós, e da promessa que ele fala de estar em vós. Trabalha para mim o 17, o 18, pode nadar um pouquinho no contexto aí, para mim ver o seu raciocínio dentro daquilo que eu tenho falado. Amém? O versículo 18 e o 17 de qual capítulo? João 14, eu estou no João 14 ainda. 17, 18, você pode ir ler o 28 e medita no 28 também. Ok, eu queria, nessa ocasião, o tempo do pastor Michael Knight parou em 18 minutos e 59 segundos. Eu queria pedir ao pastor Michael Knight se seria possível ele deixar o microfone mais longe da boca, porque está muito estridente a voz dele, devido o microfone captar com muita potência a voz dele. Soltar um fio, deixa só o mais longo. Assim fica ótimo. Fala aí, pastor Michael Knight, para ver como é que está a qualidade do seu áudio. Não estou ouvindo, acho que você desligou o seu microfone. Tá bom agora, Welton? Tá, muito bom, muito bom. Esse é alto o seu microfone. O seu tempo parou em 18 minutos e 59 segundos. Querido Samuel Martins, o seu tempo já está na tela. Fique à vontade, comece quando você quiser. Só para situar o contexto da perícope, embora os versículos principais estão citados no tema, na temática, mas a perícope ela começa do capítulo 13, do versículo 31, até o último versículo do capítulo 16. Essa é a perícope das últimas instruções do Senhor Jesus. Primeiro, eu vou trazer uma refutação com todo respeito, repito, à pessoa do pastor, mas ao argumento dele, que eu não concordo mesmo com que o texto, porque o texto é muito claro. É óbvio que dentro do versículo aqui o irmão vai trabalhar numa subjetividade de que ele conecta o versículo 18 e o 20 no versículo 23, mas não é isso que Jesus faz. Vamos ver? Jesus tem a oportunidade de explicar esse versículo de novo, mais um pouquinho para frente, só ler o contexto. E ele não fala nada disso. Ele pensa que ele conecta aqui com viremos e faremos morada, com o mesmo versículo aqui que ele diz aqui, ó, aquele que ainda um pouco e o mundo não me verás, mas vós me vereis porque eu vivo e vos verei. Esse é o versículo que o texto, é o único texto que o discípulo tem dúvida. O único texto não, é um dos textos que o versículo tem dúvida. O outro texto é o versículo 1 o versículo 3 do capítulo 14. Bem, eu parei o tempo dele em 26 minutos e 54 segundos, porque parece que ele caiu, né? Ele teve uma queda de internet. Vamos aguardar a sua volta. Pronto, ele acabou de voltar. O seu tempo vai ser restabelecido, o tempo na tela. Pode comer com a vontade. Perfeito. Jesus vai explicar de novo esse versículo 19 do capítulo 14. Naquele dia conhecerei, ainda que um pouco e o mundo não me vereis, mas vós me vereis e eu vivo e vos vereis. E o Jesus não faz nada de conectação com o versículo que o irmão fez. Vamos ler aqui, ó. Capítulo 16, no versículo 23. 23 não, minto. Vamos começar aqui no versículo 19, que diz assim, ó, conheceu, pois Jesus, no versículo 17, então alguns de seus discípulos disseram uns para os outros, que é isto que vos diz, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e vereis? Opa, Jesus explicou lá, mas não de forma tão clara lá naquele versículo, no contexto anterior, e agora ele vai ser mais detalhista, e os próprios discípulos vão dizer, opa, agora o senhor foi claro, óbvio que eu estou parafraseando, mas vamos lá, porquanto vou para o Pai, Jesus fala, diziam, pois, que quer dizer isto um pouco? Não sabemos o que diz.
Conheceu, pois, Jesus que queriam interrogar, e disse-lhe: indagais entre vós acerca disto, e que um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e me vereis. Ele pergunta: na verdade, vos digo que vós chorareis e lamentareis, e o mundo se alegrará e vos estarei triste, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Jesus vai trabalhar num momento em que o mundo vai se alegrar contra os discípulos e ao mesmo tempo vai fazer os discípulos ficar tristes, e ao mesmo tempo Jesus vai trazer alegria. Em que circunstância ele traz alegria? A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza. Aí ele traz uma parábola. Opa, voltou? Ok. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza porque é chegada a sua hora, mas depois de ter dado à luz, dá aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós... Opa, aí ele não explica dizendo que viremos e faremos morada. Né? Não. Assim também vós, para na verdade tendes tristeza. Tristeza por quê? Porque Jesus vai. Mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vos tirará. Jesus vai ser um dia, e naquele dia, naquele dia que viremos, com o Pai faremos morada, não. Naquele dia, que dia é esse? O versículo 3 do capítulo 14 vai explicar. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade eu vos digo que tudo quanto pedis ao meu Pai, em meu nome ele vos há de dar. E até agora nada pedis em meu nome, pedis e receberei, para que a vossa alegria se cumpra. Aí Jesus disse-vos por parábola, que é a qual eu falei que era parábola, chegando porém a hora em que vos não falarei mais por parábola, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e vos digo que eu rogarei ao Pai. Que dia é esse? É o versículo 3, que também os discípulos tiveram dúvida, do capítulo 14. Aí Jesus diz assim, no versículo 2, vou começar lendo. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez aqui, papai. Esse é o texto. Jesus faz a aplicação desse texto. E levarei para mim, mesmo para que onde eu estiver, estejais-vos também. Esse é o texto. Que texto a qual eu faço conexão aqui, que aí já entra numa subjetividade minha, na minha interpretação, de que está tratando do arrebatamento, da segunda volta de Cristo. É esse versículo, é esse levarei e voltarei que Jesus anuncia, e ele explica de forma muito linda, muito detalhada, muito clara, no capítulo 16, no versículo 18 em diante. Muito claro, muito claro. Mas claro que isso, com parábolas e tudo, de dor de parto, de acordo com a grande tribulação e tudo mais, é só desenhando com todo respeito a quem tiver entender, o que não conseguir entender o que eu estou falando, porque o irmão obviamente entende. A outra questão é Jesus recebe, aí eu entro na refutação da resposta do irmão contra a minha pergunta, que eu perguntei de quem o Espírito Santo vai ouvir algo e vai falar algo que não é dele. Quer dizer que o Pai vai falar com o próprio Pai, que é o Espírito Santo, e o próprio Pai não é a palavra dele, mas é uma palavra que é dele, mas não é dele, que ele vai falar, mas que não é dele mesmo, mas é ele que ele recebeu dele mesmo? É contraditório, irmão. Não tem. Isso aí é uma subjetividade. O texto não diz. Vamos ser realistas. Se Jesus ele quisesse dizer que ele é ele mesmo, é uma pessoa na vida, ele teria dito assim, mas quando vier aquele Espírito da verdade, que sou eu mesmo, não é ele não, que sou eu mesmo, eu vos guiarei em toda a verdade, porque nada falará de si mesmo, que sou eu mesmo vou falar algo que eu passei para mim mesmo, que não é de mim mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e eu ouvi de mim mesmo, e vos anunciará o que é de vir. O que é esse anunciar? O irmão me interroga e diz que o Trinitário não responde. Bom, o versículo anterior do contexto, se o irmão tivesse lido, eu acho que o irmão não teria feito essa pergunta. Qual é o versículo? O versículo 26 do capítulo 14. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará... o Pai envia ele mesmo? Já corremos aí. E aí, obviamente, que o irmão deu toda uma volta, com todo respeito, refutando apenas seu argumento, em outros versículos fora da perícope. Então, mas que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Não só as palavras de Jesus o Espírito Santo vai fazer lembrar, mas como também dirá toda a verdade, a qual ele recebe do Pai e do Filho que ele ouviu.
Por quê? Porque quem envia o Espírito Santo é o Pai e o Filho, não é só o Pai. Então os textos eles se complementam e não se anulam. E aí, mais tarde, no finalzinho, eu vou fazer a pergunta que vale $1 milhão provando isso que eu acabei de dizer. Aqui, passo a palavra para... vou fazer outra pergunta, né, para o irmão. Já que o irmão não conseguiu me responder de quem o Espírito Santo ouviu, eu vou repetir a mesma pergunta, de forma objetiva, irmão. Me responda. De quem o Espírito Santo ouviu algo que ele iria anunciar? De quem ele ouviu? Ele ouviu do Pai, dele mesmo, ou do Filho? Ou dos dois, do Pai e do Filho? Temos 4 alternativas aqui. O público vai entender quando o irmão fala de forma objetiva ou não. Vou repetir. Ele ouviu do Pai, do Filho, dele mesmo ou dos dois, do Pai e do Filho? Aqui eu deixo minha pergunta e passo a palavra para o irmão. Maravilha, gente. Nesta feita, o tempo do nosso querido Samuel Martins parou em 19 minutos e 59 segundos. Michael Knight, Pastor Michael Knight poderá dispor do seu tempo para fazer as suas colocações, as suas respostas. O seu tempo já está na tela, é 18 minutos e 59 segundos. Tempo na tela. Liga o seu microfone, Pastor Michael Knight. Amém. Samuel, eu já vou responder de uma forma bem objetiva a sua pergunta, depois eu vou voltar lá para fazer uma réplica e falar do texto que você não falou, Samuel. Eu pedi para você trabalhar João 17, 18 e também o versículo 28, você andou, falou e nem tocou nos versículos. Se você, no seu tempo, e se você puder fazer a gentileza de trabalhar os textos, eu vou ficar agradecido, porque eu estou trabalhando seu texto. Olha aqui para você ver aqui, ó, de quem que ele ouviu. Na minha explicação, que está sendo bastante coerente aqui, dentro da nossa perícope, o que eu falei? Aqui eu já estou saindo da perícope para te responder. Mas olha para você ver aqui, ó. Jesus ele ouviu de quem? Olha essa expressão. Se na unicidade, o Espírito Santo, ele é o próprio Jesus Cristo, continuando o seu ministério, instruindo os discípulos, não mais com o corpo, mas na sua forma de Espírito Santo, então convém que o Espírito Santo, se ele é o próprio Jesus Cristo, mas agora numa forma divina, numa manifestação, né, habitando não com os discípulos, mas nos discípulos, conforme João 14, 17, se é isso mesmo que eu estou falando, então você vai entender agora esse texto aqui, ó. Mas para você entender, eu vou ter que citar para você João 14, versículo 10. O que Jesus diz? Jesus fala bem assim, ó, as palavras que eu vos disse, eu não vos digo de mim mesmo, tá vendo? Mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Então Jesus, ele está ouvindo de quem? Jesus homem, né? Ele está ouvindo do Pai, né? A palavra que eu vos digo, eu não as digo de mim mesmo. Olha a mesma expressão, Samuel. Eu não as digo de mim mesmo. Presta atenção, Jesus falando, na sua humanidade. Agora aqui, Jesus como Espírito Santo, a mesma coisinha, a mesma expressão. Olha para você ver, ó. Mas quando o Espírito da verdade, a verdade é Jesus Cristo. E o Espírito Jesus soprou o Espírito Santo. Depois, se você quiser, dá uma pitadinha nisso aí. A segunda pessoa sopra a terceira pessoa. Então veja aí, ó. O Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo. Olha aí, o próprio Jesus Cristo agora usando a mesma expressão de João 14, 10, né? Ele, na sua humanidade, ele disse que ele não falava de si mesmo, mas tudo que ele ouvia o Pai falar, ele anunciava. Então, a mensagem que o Pai deu para Jesus Cristo, homem, né? E ele faz bem questão de glorificar o Pai em si mesmo, porque esse é o objetivo da unicidade, glorificar o Pai em Jesus Cristo, é a mesma questão. Olha para você ver, ó. Quando o Espírito da verdade vier, o próprio Jesus Cristo agora na forma divina, e tiver no discípulo, ele vai transmitir o quê? As mesmas palavras de quem? Do Pai. Porque o Jesus Cristo é o Espírito Santo de Deus, que Deus se encarnou por meio do seu Espírito, né? Então as palavras que estão sendo aqui ouvidas de quem? É a mesma questão de Jesus. Jesus não falou, as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo. Olha aí para você ver, Jesus também na sua humanidade usava essa mesma expressão, mostrando aqui para nós de uma maneira bem clara que ele é esse Espírito Santo, conforme a nossa perícope. Agora, você entendeu? Por que o Espírito Santo não falará de si mesmo? Porque ele é o Senhor Jesus Cristo na sua forma de Espírito.
Jesus, na sua humanidade, ele não usou essa mesma expressão? Né? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo. O Espírito, quando vier, não falará de si mesmo. Jesus, homem, as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo. Quais são essas palavras? É o Evangelho, é a palavra de salvação. Aí ele fala bem aqui, ó, e quando, porque ele vos fará lembrar de quê? De tudo aquilo que eu vos tenho dito. Olha que interessante. Então, o Espírito Santo, quando ele vem, ele nos faz lembrar de tudo aquilo que Jesus falou. Então, as palavras que Jesus recebeu era de quem? Era do Pai. Tá vendo? Então, agora eu vou voltar aqui para a nossa perícope, porque é muito clara a questão. Vou pegar o contexto de João 14 inteirinho, né? Porque você usou uma questão gramatical aí, mas você não está observando o contexto, porque desde o capítulo 1 de João 14, Jesus ele está falando, ó, crede em Deus, crede também em mim. Aí ele fala, na casa de meu pai há muita morada, se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E essa casa do pai que ele está falando é ele mesmo, já há muita morada por quê? Porque nós somos enxertados em Cristo e nos tornamos casa espiritual. Aí ele fala bem assim, ó, se não fosse assim, se não houvesse, né, eu viria outra vez, fazeria a obra de novo, se fosse necessário, para vos levar para onde? Para mim mesmo, porque somos reconciliados com Deus por meio desse corpo, desse Deus. Aí Jesus vai falar bem assim, ó, sempre mostrando o Pai nele, não duas pessoas, não um Deus distinto, mas sempre mostrando o Pai nele. Aí ele fala bem aqui, ó, né, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem que é esse Pai? Porque o Espírito Santo, Samuel, se você ficar aí que ele é a terceira pessoa, você está totalmente errado, meu irmão. Por quê? Porque o Espírito Santo foi quem gerou Jesus Cristo. Né? Não temos José receber Maria por tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Ele é o Pai, entendeu? Não é uma terceira pessoa, ele é a divindade de Jesus Cristo, é o Pai, o Espírito Santo que está habitando nele. Aí o 7 aqui, ele fala, ó, se vós conheceis a mim, está em João 14, hein? Conhecereis ao meu Pai, desde agora conheceis e o tendes visto. Então, Jesus falou que eles tinham visto o Pai. Aí, Felipe, você já conhece o texto, né? Senhor, mostra-nos o Pai que nos basta. Jesus revela o quê? Revela alguma pessoa no céu? Ele fala o quê? Ele usa o pronome pessoal. Aí eu volto para a questão de português. Se eu te fazer só uma pergunta, igual você me fez lá, e no português aqui, o que Jesus está falando? Ele está falando que o Pai é uma pessoa distinta? Porque o pronome é pessoal. Estou há tanto tempo convosco. Se o Jesus Cristo não fosse o Pai na sua natureza divina, jamais ele poderia usar esse pronome pessoal. Ele poderia falar bem assim, ó, o Pai que está lá no céu, ele podia falar de toda outra maneira, mas ele, estou convosco, né? Como me diz e mostra-nos o Pai? Por que, Samuel? Porque em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, ele vai sempre trazendo essa questão da dualidade, por quê? Porque, conforme eu já te expliquei para você, existe a dupla natureza, você está entendendo? A dupla natureza. Aí nós entramos aqui em João 14,16, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Agora eu quero te fazer uma pergunta em cima de João 16. Eu rogarei ao Pai, né? Então ele está falando de algo futuro, né? E ele vos enviará outro Consolador. Você poderia me dizer aonde é que Jesus realiza essa oração? Ou como é que funciona aí na sua trindade, onde você diz que é 3 pessoas? Como é que é isso aí? Você crê que Jesus, olha a pergunta, você crê que Jesus vai rogar ao Pai e ele vai enviar outro Consolador que está lá no céu? E se essa for a sua resposta, que ele vai orar ao Pai, ele vai ir, é tipo uma substituição, né? Jesus vai para o céu e o Consolador vai ser enviado. Se é assim que você crê, eu quero que você me mostre isso no versículo 17 e no versículo 18. Tá bom? Passa a oportunidade para você. Maravilha, o tempo do Michael Knight parou em 11 minutos e 27 segundos. Querido Samuel Martins, o seu tempo para fazer aí os seus argumentos, ou digamos, a sua resposta, é de 19 minutos e 59 segundos. Tempo na tela. Bom, o irmão pastor Michael Knight, ele bugou. Perdão, ele não, a pessoa dele não, o argumento dele bugou. Tá? Obviamente, com todo respeito ao irmão, mas a sua argumentação bugou, travou. Eu perguntei de forma objetiva, eu vou restaurar o que eu falei, o irmão disse que ia responder e não respondeu. Eu perguntei, eu dei 4 alternativas. De quem o Espírito Santo, que é o Pai, eu não perguntei de Jesus, o Filho. Não perguntei natureza humana. Não perguntei quando Jesus disse assim, eu não vos falarei de mim mesmo.
estando na terra? Eu perguntei, o Espírito Santo, que é o Pai, não falaria dele mesmo, que é a natureza divina, conforme o irmão entende. Eu perguntei do Pai, conforme, supostamente o Pai, conforme o irmão entende. O Pai ouviu de quem? Que é o Espírito Santo, na sua mente, na sua argumentação, na sua interpretação, na sua visão de ver. O Pai ouviu de quem? Do Pai, do Filho, dele mesmo ou do Pai e do Filho? Por favor, responda objetivamente. Se não tiver uma resposta que é objetiva além dessas 4, responda então além das 4, de forma bem objetiva. De quem o Espírito Santo ouviu? Responda aí rapidamente, por gentileza, eu dou meu tempo. Versículo 14 e o 15 aqui, posterior a essa pergunta, ó. Ele me glorificará porque há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Então, ele ouviu de quem? Há de receber do que é meu, do Filho. E o versículo 15, tudo quanto o Pai tem é meu, por isso eu vos disse que há de receber do que é meu e de que anunciar. A divindade, o Espírito Santo, ele fala daquilo que ele ouviu do Filho na sua humanidade, da natureza humana. Perfeito, muito obrigado. Respondeu objetivamente. Então, no caso, o irmão entende que a natureza humana, ou divina, recebeu da natureza humana palavras que ele não falaria de si mesmo, mas palavras que a natureza humana o passou para ele. É isso que o irmão entende. Primeiro que o texto não diz nada, em nenhum lugar da Bíblia vai dizer nada, essa ideia, essa é uma teoria de natureza humana que envia a divina envia a humana. Não existe lugar em nenhum texto da Bíblia, isso é uma teoria, uma subjetiva, mas não existe nenhum versículo da Bíblia, que aí o irmão caracteriza como um conhecimento espiritual. Então, de quem? O próprio irmão respondeu. Do Filho, que ele diz, tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu, receber do que é meu e vos há de anunciar. Ele recebe do Filho e o Filho recebe do Pai. Opa, eles estão brincando de bola, ele recebe dele mesmo, a natureza divina recebe da natureza humana, a natureza humana recebe da divina, e ele mesmo diz que não é algo que é ele, mas é ele mesmo, que recebe dele mesmo, mas não é dele que não recebe. É contraditório, não é espiritual, é contraditório. Se eu disser que eu recebi da minha natureza humana algo que não é de mim mesmo, mas é da minha natureza divina, sendo que a minha natureza divina sou eu sou natureza humana, eu sou natureza divina, fazendo aqui uma hipotética, uma suposição, sou eu mesmo, eu não posso dizer que é outro, ou que é ele, ou que é... Não tem para onde correr. O irmão realmente fez algumas críticas, a qual eu não me atentei, me atentei aí mais com a refutação em relação à minha pergunta, mas o irmão disse que eu não respondi quem é o outro, né? E porque ele habita convosco, que é o versículo 17. Que o irmão, que eu não, objetivamente não expliquei o texto, beleza. O irmão diz assim, ó, e o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Aí o irmão diz assim, ó, tá vendo? Ó, ele habita com os discípulos. Quem está habitando com os discípulos, Samuel? Era o Jesus. Opa, beleza, mas não é disso que o texto está tratando. O texto está tratando de alguém que os discípulos conhecia e o mundo não conhecia, que os discípulos não via e o mundo também não via. Os discípulos via o Espírito Santo. O texto diz que os discípulos estavam vendo o Espírito Santo. O Espírito Santo não pode ser visto. Ele é Espírito. O Espírito não tem como ver o Espírito Santo. O contexto é muito claro. Então não pode ser ele mesmo, o próprio Jesus. Por quê? Porque Jesus diz que os discípulos estavam vendo ele. Os discípulos estavam vendo Jesus. E o Espírito Santo não era visto. Os discípulos conheciam Jesus e conheciam o Espírito Santo. Mas um era visto e o outro não era visto. O mundo via Jesus, mas o mundo não via o Espírito Santo. Eis a diferença. Que eu não posso interpretar isso dessa forma porque existe uma diferença clara, inegável. Entendeu, meu irmão? Agora, o outro versículo que o irmão falou foi o versículo 28. O 28 eu vou deixar para a minha pergunta, que vale $1 milhão, que é uma pergunta final. Mas a outra questão é, quem é o outro? O irmão pergunta, quem é o outro? O próprio irmão respondeu, é o Espírito Santo, o Consolador, o Espírito da verdade, que aí
Espírito Santo, Espírito da Verdade, Espírito de Jesus, Espírito de Deus, são termos intercambiáveis para designar e identificar uma mesma pessoa. Quem é essa pessoa? O versículo 26 vai ser mais claro. Mas aquele Consolador, pronome, beleza? O Espírito Santo, quem é o Consolador? O Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. O Espírito Santo vai ser enviado no nome de quem? Do Filho. Qual é o nome do Filho? Jesus. Vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quando vos tem dito. É o Espírito Santo, ele prega o Evangelho, concordo com o irmão, traz as boas novas de forma mais completa. Não obstante, o irmão trouxe um texto que é o texto que todo unicista utiliza. E aí o irmão trouxe uma proposta gramatical, quer dizer que gramaticalmente não serve para o trinitário, mas gramaticalmente serve para o unicista. Não obstante, o texto ele é exatamente isso, mas não identifica o filho como o pai. Vamos lá, vamos ler o texto, vamos ler o contexto, vamos ver qual é a dúvida do discípulo. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu pai. Aqui estamos tratando de dúvida de conhecimento, e não de identificação de pessoa, de conhecimento. E já desde agora vos conheceis e tendes visto. O filho fala na primeira pessoa de que os discípulos estavam vendo o pai, sendo que estavam olhando para o filho. Será que ele está identificando o pai com o filho? Por isso que ele está dizendo isso? Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o pai e o que nos basta. O próprio discípulo faz a diferença entre o pai e o filho. Ele disse, se ele entendesse que Jesus, o filho, era o pai também, ele teria dito, Senhor Jesus, mostra o Senhor mesmo na natureza de pai, ou na natureza espiritual. O versículo não diz isso. Não diz, é o irmão que diz, mas o versículo não diz isso. Mostra-nos o pai e que isso nos basta. Filipe quer ver a imagem do pai, que é uma outra pessoa, na gramática, é um outro sujeito, na gramática aqui do texto. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco. Ele quer ver o pai. Aí Jesus diz, estou há tanto tempo convosco. Agora Jesus vai dizer que ele é o pai. Eu sou o pai, e vocês estão me vendo, que eu sou o pai. Não, mas olha o que Jesus diz. Ele decepciona o unicismo. Ele diz assim, e não me tendes conhecido, Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. É a visão, é ver. Jesus, ao autor de Hebreus, vai dizer que ele expressa e exata imagem do Pai. Dele mesmo? Não, do Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? O Pai está no Filho e o Filho está no Pai. Se o Filho é natureza humana, como a natureza humana pode estar na natureza divina, sendo que a natureza humana não tem essa capacidade de estar no Filho? De estar no Pai, de estar na natureza do Pai. Como a natureza humana pode estar no Pai? Não tem essa capacidade. A não ser que a natureza humana seja divina. Tem uma outra natureza além da do Pai, para estar no Pai. Da mesma forma que o Pai tem a natureza divina para estar no Filho. Aí ele diz, as palavras que eu vos digo não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. O Pai está nele, ele decepciona o unicismo. Jesus teve aqui a oportunidade imensa e grande de deixar para o leitor que lê a primeira vez a Bíblia e dizer, eu sou o Pai. O Pai está em mim? Não, eu sou o Pai. Vocês estão vendo o Pai em mim e eu sou o Pai. O texto não diz isso. O Pai está em mim. E quem faz as obras, credes que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Então eu não nego Jesus falar na primeira pessoa. Ele fala na primeira pessoa porque está revelando a própria imagem do Pai. A própria imagem do Pai está nele. Ele não pode ter dito assim, Filipe, esquenta não. Um dia você verás a imagem do Pai. Não. Para poder falar em outra na terceira pessoa, ele verá ele. Não, ele diz na primeira, porque na primeira, nele mesmo, a expressa imagem do Pai está nele. E Filipe não pergunta aqui quem é o Pai, mas qual é a imagem do Pai. Eu quero ver ele, isso me basta. Isso aqui é um checkmate no argumento. Jamais respeito grandiosamente a educação do irmão no pensamento unicista. E Jesus teve uma grande oportunidade, que ele decepcionou.
o unicismo. Se o irmão entender que eu não respondi alguma outra pergunta, o irmão pode me perguntar no próprio tempo dele e eu respondo de forma objetiva, tá, irmão? O versículo. Mas até agora, até o momento, eu entendi que foi só esses textos bíblicos, tá bom? E passo a palavra para o irmão. Perdão, tenho que fazer a pergunta, né? Vou fazer a pergunta. Fazer a pergunta. A pergunta que eu faço... Tem mais outros blocos, né, pastor Elton? Tem 2 blocos ainda, né? É o tempo seu. Quando acabar o tempo, acaba o debate. Acaba o debate? Perfeito. Então eu vou fazer a pergunta que vale $1 milhão. Vamos perguntar. Dentro da perícope, do versículo do capítulo 13, aqui, do capítulo 13, na verdade, ele vai ecoar dentro da perícope a qual nós estamos debatendo. Ele vai ecoar. Jesus diz assim, ó, no versículo 16 do capítulo 13, que está fora da perícope, é uma perícope anterior, do contexto anterior, mas esses dizeres, esses ensinamentos, ele vai ecoar na perícope. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Então aqui nós estamos diante de 2 subordinação hierárquica funcional. Servo não é maior do que o seu senhor, e o enviado não é maior do que aquele que enviou. Temos 2 funções aqui, de enviado e de senhor, de servo e daquele que é enviado, daquele que enviou. Mas eu vi que deu uma confusão aí, mas o irmão entendeu. A pergunta que eu faço essa hierarquia ela é dimissionária. Senhor para servo, enviado para aquele que enviou para o enviado. A pergunta vai exatamente nesse sentido. A pergunta que vale $1 milhão. No versículo 26 do capítulo 14, o texto diz que foi o Pai que enviou o Espírito Santo. O Filho, no capítulo 16, versículo 7, no capítulo 15, versículo 26, vai dizer que o Filho enviou o Espírito Santo. Nessa hierarquia funcional que Jesus ensina, ele diz que o servo e o enviado é menor. Ele ensina a negativa contrária daquele que ele está ensinando. É menor. Ou seja, o Senhor é maior do que o servo e aquele que envia é maior do que o enviado. Essa é a negativa contrária do que Jesus está ensinando. A pergunta que eu faço, que vale $1 milhão. Repito de novo, vale $1 milhão. Quem é maior que o enviado Espírito Santo? O Pai ou o Filho? Quem é maior do enviado, maior do que o enviado Espírito Santo? O Pai ou o Filho? Sendo que o Pai e o Filho enviou ele mesmo. Ou ele enviou ele mesmo? Me mostra o texto que diz que ele enviou ele mesmo. Mas a pergunta que eu faço, quem é maior que o enviado Espírito Santo? É o Pai ou o Filho? Aqui é a mata-charada do unitarista e do unicista. É a maior evidência da pessoalidade de Deus composta na divindade como único Deus. Muito bem, o tempo do Michael Knight, do Samuel Martins, confundi. São 6 minutos e 25 segundos. O Michael Knight pode dispor do seu tempo restante, que é exatamente 11 minutos e 27 segundos para fazer as suas ponderações. Seu tempo já está na tela e responder a pergunta, na verdade, né? De quantos milhões? $1 milhão. Bem, quem vai definir de fato se ela vale $1 milhão é o pastor Michael Knight. Tempo na tela. Amém. Então, beleza, eu vou ganhar esses $1 milhão. Eu sei que vai fazer o pagamento, Samuel, e vou te dar a metade, viu, El? Pra você investir aí no seu programa aí. Tá bom? 500 mil. Perfeito. Né? Perfeito. Olha, interessante, um tanto que o Samuel, ele aprendeu bastante a Trindade, por isso que ele filosofou bastante, e é muita filosofia que você colocou aí. E a pergunta que você fez, por mais que você achou ela forte, é uma pergunta sem sentido, né? Porque, veja bem, né, você, ao mesmo tempo que a Trindade ela prega uma co-igualdade, né? Aí aqui, no mesmo momento aqui, no mesmo ponto aqui, já não tem mais essa co-igualdade, né? Porque agora você colocou o Espírito Santo. Agora veja, lá em João 14,16, eu rogarei ao Pai e ele vos dará o outro Consolador. Aí na sua explicação eu fiquei confuso, porque no 16, quem que envia o outro Consolador? É o Pai, né? Jesus ele ora, mas quem envia o Consolador é o Pai.
né? Ele vos vará. Aí, só que você falou que é os dois que vai enviar. Aí eu falei assim, mas como é que os dois aqui, então você mesmo? Às vezes, tá vendo que você às vezes acusa o unicista de ter confusão no texto, porque não, aqui tá bem claro, é um que tá mandando o outro e tal. Mas ao mesmo tempo que você mesmo, na sua explicação, já errou. Olha o que lá em João 16, 7 diz. Todavia digo-vos a verdade que convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas quando eu for, eu vos enviarei. Então, peraí, não é o Pai e o Filho, igual você falou, que envia. Jesus falou que eu enviarei. Presta atenção, né? Quem que vai enviar o Consolador? Se eu não for, ele não virá, mas quando eu for, eu vos enviarei. Porque lá no versículo João 14, presta atenção agora. Lá em João 14, versículo 8, o Pai, que você atropelou o texto lá, você desconsiderou, falou que ali o discípulo estava querendo ver o Pai numa imagem. Não, senhor. No versículo 7, Jesus falou, quem conheceis a mim, também conhecereis o meu Pai, desde agora o conheceis e o tendes visto. Palavras de Jesus Cristo, Jesus falou que eles tinham visto o Pai. Por isso que surgiu a pergunta. A pergunta jamais ela surgiu porque Filipe está curioso de ver o Pai numa imagem de um ser distinto. Não. A pergunta surgiu porque Jesus falou que eles tinham visto o Pai, Samuel. Presta atenção no que Jesus falou. Se Jesus estivesse aqui e eu estivesse vendo Jesus e ele falasse que eu tinha visto o Pai, eu ia fazer a mesma pergunta que Filipe, querendo ver uma pessoa distinta. Agora o versículo de João 14, de João 16, versículo 7, se eu não for, o Consolador não virá, mas quando eu for, eu vos enviarei. Então lá no versículo 8, Jesus não disse que ele era o Pai? Quem que envia o Consolador no 16 não é o Pai? No versículo 18, não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Jesus não está se apresentando como Pai? Lá em Isaías 9,6, ele não é o Pai da eternidade? Lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 7, quem vencer dará todas as coisas, e eu, Jesus falando, e eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Ali não é Jesus que é o Pai? Lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, Jesus não é o Todo-Poderoso, o Deus único, o Deus que é, que era e que há de vir? Diz o Senhor, entendendo que o primeiro mandamento da Bíblia é, ouve Israel, o Senhor vosso Deus, ele é o único Senhor. Então, o que eu quero dizer para você? Com uma visão macro da Escritura, Samuel, você vai entender essa questão da natureza humana que se humilhou, exaltando a natureza divina em si mesmo. Então, na gramática, você vai ver sempre essa dualidade e essa questão. Mas Deus já colocou dessa maneira, para quê? Para revelar para os seus escolhidos. Porque aquela pessoa que quer encontrar Deus pelo estudo, não vai encontrar Deus pelo estudo, mas vai entrar em vãs filosofias e vai acontecer o que está lá em Judas, que negou o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Ele é o Deus único da Escritura. Agora, deixa eu te dar uma explicação aqui. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. Né? Jesus, ele está falando que ele vai rogar ao Pai, ele vos dará outro Consolador. Eu rogarei, está no futuro, correto? Eu rogarei ao Pai. Aonde é que aconteceu isso? Abra sua Bíblia em João 17, o versículo 9 e o 10. Eu rogo, e ele falou que ia rogar. No João 17, ele está rogando, ele fala bem assim, eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. E neles eu sou glorificado. Tá vendo? Então Jesus, ele está rogando por eles, né? E ele fala que todas as tuas coisas são minhas e as minhas coisas são tuas. E olha aqui, e neles eu sou glorificado, Espírito Santo. Agora deixa eu te explicar isso aqui para você entender. Por que Jesus, homem, ele tem que orar? Às vezes o trinitariano vai falar, não, mas não tem necessidade de Jesus orar. Mas tem sim, é por causa da justiça. Porque se Deus, ele fazer algo, por exemplo, para uma pessoa, para um certo tipo de pessoa, e não fazer para as outras pessoas, ele faz acepção de pessoas. Então nós não estamos aqui com a mentalidade calvinista, né, que Deus escolheu salvar uns e não salvar outros. Por isso que tem Jesus como mediador, ele faz essa mediação, essa oração, para quê? Para satisfazer a justiça. Porque se não tivesse que ter uma oração antes, Deus teria que fazer isso que fez por eles, por todo mundo, porque ele não faz acepção de pessoas. Agora, se há uma oração, então por causa da justiça isso acontece. Agora deixa eu te responder aqui a pergunta de $1 milhão. Eu te dou a oportunidade aqui para você citar o texto aqui, só para mim entrar nele aqui. É João 16, versículo...
Sobre o Filho, que o Filho envia o Espírito Santo, é João 16, versículo 7, e o 15, versículo 26. E sobre o Pai, que o Pai envia o Não, a Espírito pergunta Santo... que você fez, eu quero só a pergunta que você fez para me responder ela agora. Ah, tá. A pergunta é, quem é maior que o enviado Espírito Santo na funcionalidade de maior e menor que Jesus apresentou na hierarquia funcional? Quem enviou? E quem é maior? Texto, eu quero só o texto. Aqui, ó. O Pai ou o Filho? Ok, já beleza. Aqui, ó. João 13, 16. Na verdade, eu te digo que não é o servo maior do que o seu senhor, e nem o enviado maior do que aquele que enviou. Entendeu? Aí você foi e fez a pergunta, né? Ou seja, se o Espírito Santo ele é enviado, né? E você disse que ele é enviado pelo Pai e pelo Filho. Aí, como é que é? Assim, faz de novo a pergunta aí. Faz a pergunta novamente. Tá, no modo Pode fazer ela novamente. Não foi eu que disse. Bem rápido. Faz a pergunta novamente, bem rápido. Tá, a Bíblia diz que o Espírito Santo é o enviado. Uhum. Ele é enviado pelo Pai e pelo Filho. Aí eu perguntei, quem é maior que o Espírito Santo? O Pai ou o Filho? Na hierarquia funcional de hierarquia que o enviado é menor do que aquele que foi enviado, de acordo com o texto que o irmão leu. Ah, tá. Veja bem, quando a Trindade ela quer dividir Deus e ela quer atribuir Deus pessoas distintas, aí ele sempre vai ter esse tipo de pergunta e essa colocação. Qual que é a colocação dos trinitarianos? Porque eles dividiram Deus. Então vocês têm esse tipo de pergunta. A pergunta ela é irracional. Por que ela é irracional? Porque Deus aqui não está falando de uma submissão funcional. Aqui, por exemplo, lá em Salmo 107, versículo 20, diz o quê? Deus enviou a sua palavra e nos sarou e nos livrou da destruição. Tá falando? Tá atribuindo inferioridade? Não, tá falando o quê? Tá falando de Deus ao se relacionar com os homens. Então, para se manifestar, né, no nosso meio, ele envia, por exemplo, o Espírito Santo. Jesus, ele fala aqui que ele mesmo envia o Espírito Santo. E no próprio texto ele diz que o Espírito Santo é quem? É ele mesmo. Porque ele falou bem assim, não vos deixarei órfão, voltarei para vós. O Espírito da verdade habita convosco e estará em vós. Então ele está enviando quem? A sua divindade. Então só por fato de Jesus enviar, o Espírito Santo tem que ser menor do que ele? Tem que ser submisso? Então essa é a questão que o trinitariano, porque você usou um texto aqui, você não pode encaixar essa situação do seu servo maior do que o seu senhor e nem o enviado maior do que aquele que enviou. Ou seja, aqui, nesse texto aqui, o contexto está falando do quê? De nós sermos o quê? Servos do Senhor, chamados para uma obra e para o trabalho, entendeu? Aqui não está falando, você não pode relacionar esse texto com essa outra questão, porque é totalmente incoerente, porque você está o quê? Você está simplesmente negligenciando aquilo que o próprio Jesus falou lá, que na questão do Espírito Santo ser o quê? Ser ele mesmo na sua divindade. E ele ainda fala bem assim, ó, só para te matar agora a charada aqui, ó. E ele fala bem assim, ó, e vós vos alegrareis por eu ter dito isso, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. E ele fala bem assim, ó, vós ficareis alegres por quê? Porque eu vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Então, Jesus como Espírito Santo, na verdade, ele está abrangindo o seu ministério, Samuel. Você sabe por quê? Olha para você ver, como homem ele é limitado. Ele estava ali no meio dos discípulos, mas ele não exercia a sua onipresença no seu corpo, mas na sua forma de Espírito Santo. Agora eu peguei o ponto da sua pergunta para ganhar os $1 bilhão. Olha para você ver aqui, ó. Vou ganhar uns $1 bilhão agora. Jesus, como Espírito Santo, ele está em todos os crentes que ele redimiu com seu sangue no seu corpo. Agora, então, você está vendo que ele, na sua forma de Espírito, na verdade, ele é maior, ele não é menor? Então, a sua pergunta aqui ficou sem nexo, por quê? Porque você colocou o Espírito Santo menos do que Jesus Cristo, sendo que na própria palavra de Jesus Cristo ele falou, vós ficareis alegres, por quê? Porque o Pai é maior do que eu. Significando o quê? Que se ele for o Filho, é menor, inferior, está lá no trono, limitado, né? Tem lado direito, tem lado esquerdo. Mas ele mesmo sendo Pai, na forma de Espírito Santo, ele não é inferior, ele é maior. Então, o enviado, falando do Espírito Santo da divindade, na verdade é o quê? É um ministério muito mais abrangente. Ganhei os $1 bilhão aí, ó. Por que eu ganhei? Porque na sua questão que você fez, na sua pergunta, você colocou o Espírito Santo menor. Quando na explicação de Jesus,
ó, vocês ficarão alegres, porque eu vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. E esse Pai que estava em Jesus, que é o seu corpo, agora habita na igreja. E aí o Espírito Santo, ele é o maior, por quê? Porque ele está em todos. Jesus, como homem, só podia estar com os discípulos. Mas como o Espírito Santo, ele está nos discípulos e em todos aqueles que creem. Então a sua pergunta ficou sem sentido. Eu vou mandar um Pix depois para você depositar os $1 milhão e eu vou te dar a sua parte, viu, El? Depois. Maravilha. Bem, o seu tempo acabou, querido Michael Knight. O debate acabou para o Michael Knight. Todavia, ele ainda vai ter as considerações finais e também ainda vai poder fazer aí respostas do chat. Que eu vou pegar até do chat. Eu tenho meu tempo, tá, pastor? Que sobrou. Tem, querido. Você tem 6 minutos ainda para fazer suas ponderações. O seu tempo já está na tela. Fique à vontade e comece quando você quiser. Tá bom? Fique à vontade. Bom, eu quero refutar aqui de forma objetiva algumas falácias relacionadas ao argumento do irmão. Eu amo o irmão, o Michael, por causa disso, ele sabe brincar, a gente tem essa brincadeira, não é no âmbito pessoal, é no âmbito argumentativo, é muito perfeito isso. A primeira falácia que o irmão apresenta, eu não entendo que o irmão apresente essa falácia por má fé, mas por uma questão de equívoco, de entender melhor a Trindade, o que o trinitariano ensina. Então, o trinitariano não divide Deus. Não é 3 deuses, não é 2 deuses, então não existe divisão na divindade. Então isso é uma falácia do espantalho. Um trinitariano bíblico não divide Deus. A outra falácia é co-igualdade na divindade. A co-igualdade, quando o irmão pergunta, se o Pai, o Filho e o Espírito Santo é igual, porque o Pai é maior do que o Filho e o Pai pode ser maior do que o Espírito Santo, de acordo com a tua hierarquia? Aqui é funcional. O irmão disse que não é funcional. É funcional, porque o texto assim ensina. O capítulo 13 do versículo 16 vai falar de função, não é de natureza, não é de divindade. Então a coigualdade permanece perfeitamente na Trindade, que é a coigualdade na divindade. O texto perfeitamente está falando de funções. Qual é a função? A função de servo e a função daquele que envia, a função do Senhor e a função daquele que é enviado. Isso é função, meu irmão. Querido telespectador, fique à vontade a entender se é função ou não. Mas é função. É função, não é natureza, não é essência, é função. Servo e Senhor é função. É enviado e aquele que envia é função. E um é maior do que o outro. Existe a subordinação de funcionalidade. E aí Jesus, dentro dessa ideia, desse contexto de Pai envia o Filho envia o Espírito Santo, o Pai envia o Espírito Santo, ele vai dizer, o Pai, por quê? Porque o Pai enviou o Filho. O Pai é maior que o Filho. Em divindade, o contexto está falando de funcionalidade. O texto não está falando de dois deuses. Existe contexto, querido telespectador, que vai trazer uma hierarquia de divindade? Sim. Salmos, Deus vai dizer que os deuses falsos, e ele é o único Deus verdadeiro. Isso é contraste de divindade, de natureza divina. E não de funcionalidade, mas de divindade, de natureza, de essência. Mas o texto não diz isso aqui no contexto. Não diz, fica para o telespectador se servo e enviado é função ou não. A outra questão que o irmão se utiliza da falácia e do espantalho é de que do espantalho não, da ignorância, porque o irmão não se recapitulou no versículo que ele citou, no versículo 16, e ele disse que o versículo do capítulo 16, versículo 7, o irmão disse que o Espírito Santo, quando ele voltasse, quando o Espírito Santo fosse, os discípulos iam se alegrar. O texto não diz isso. O irmão acrescentou isso no texto. O que o texto diz? Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, conhecerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. E vocês se alegrarão, porque o pastor Maicon disse que está isso aqui no texto bíblico, e tem que estar no texto bíblico, mas não está. Lamento, mas não está. Com todo respeito, mas não está. Foi um acréscimo, com todo respeito. A outra questão que o irmão trabalhou na questão
Ah tá, Samuel, o texto diz, beleza, que o Filho envia o Espírito Santo, e que o Espírito Santo é que o Pai envia o Espírito Santo. E agora? Quem é o maior? Na hierarquia que Jesus apresenta, funcional, o Pai e o Filho é maior que o Espírito Santo. Já prova aí uma clara distinção de pessoa na funcionalidade, e não de divindade, ok? O telespectador tem que entender isso, eu não estou discutindo divindade aqui, estou discutindo funcionalidade, que é o que o contexto apresenta. E aí, como é? O Pai não enviou ele mesmo, que é o Espírito Santo. O Pai é o Espírito Santo. O texto não diz isso em lugar nenhum no contexto. O Espírito Santo é Jesus, Jesus é o Espírito Santo. Não apresenta isso em nenhum contexto bíblico. O Filho é o Pai. O Filho diz que ele é o Pai. O texto não diz isso. O texto diz que o Pai estava no Filho e ele estava revelando a imagem do Pai e estava revelando o conhecimento do Pai nele. Como eu poderia conhecer o Pai? Pelas obras do Filho. É o que Jesus vai ensinar no contexto. Eu não vou ler de novo porque o telespectador pode ler de forma naturalmente simples. O Pai envia o Espírito Santo, 14, 26. Capítulo 14, versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Pai envia. Primeira pessoa, na terceira pessoa aqui, Jesus identifica o Pai. Capítulo 16, versículo 7. Todavia digo a verdade que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas eu vos hei de enviá-lo. E o capítulo 15, versículo 26. Vamos terminar lendo? Rápido. Versículo 26 vai dizer o seguinte: se eu entre vós não fizer tais obras, quais nenhum outro tem feito, teriam... capítulo 15, versículo 26. Eu acho que eu coloquei errado aqui. Naquele dia pedirei meu nome. Eu confundi aqui o texto, mas é um outro texto que vai demonstrar no versículo 26, eu acho que é ali, que é o Filho que envia o Espírito Santo. Então, na subordinação funcional, o Pai e o Filho que envia o enviado, que é o Espírito Santo. O enviado é menor do que eles nessa funcionalidade. O texto é muito claro. E o Espírito Santo é enviado pelo Pai e pelo Espírito e pelo Filho. Em nenhum lugar da Bíblia o texto vai dizer que ele é enviado por ele mesmo. Isso é uma ilação, uma teoria, uma invenção e um acréscimo no texto bíblico, com todo respeito, e não vou passar $1 milhão. Ah, rapaz, eu ia ser beneficiado com esse $1 milhão, né? Que pena. Bem, senhoras e senhores, estamos quase encerrando o debate. Eu vou pegar 2 perguntas para cada no chat, tá bom? Então vamos lá, ver aqui que eu estou primeiro aqui. Eu tenho aqui o Apologista Arqueiro. Apologista Arqueiro fala o seguinte: pergunta para os dois. Mostrem apenas um texto onde há uma dissertação sobre Deus, só que feita por um escritor bíblico. Bem, vocês sabem que é 1 minuto para responder a pergunta do chat. E quem está com a vez agora é o pastor Michael Knight. 1 minuto para responder. Seu tempo já está na tela, fique à vontade. Vou restabelecer o tempo do pastor Michael, porque ele está com o microfone desligado. Fique à vontade. Um texto, então, que faz uma dissertação, né, de quem que é esse Deus que nós estamos apresentando. 1 João, capítulo 5, versículo 20. Sabemos que o Filho de Deus é vindo. Olha o que os discípulos sabiam, Samuel. Sabemos que o Filho de Deus é vindo, tem nos dado entendimento para conhecermos o verdadeiro. Não é os verdadeiros, o verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo, que é o Emanuel, né, o Deus conosco. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Qual que é o primeiro mandamento da Escritura? Ouve, Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus. Apocalipse, capítulo 21, versículo 7. Jesus ali diz: quem vencer herdará todas as coisas e eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Eu adicionei mais uns 2 textos aí só para confirmar a honestidade aí. Maravilha, eu quero lembrar aos nossos espectadores que o Superchat está ativo para você fazer sua contribuição e mandar uma pergunta em nível de Superchat que é priorizada dentre as perguntas. Vamos ver aqui agora a próxima pergunta que vem do professor Kleber Guedes. Ah, desculpa. A pergunta era para os dois. Sim, me desculpa, tá? Eu realmente errei mesmo. Fique à vontade e pode comentar sobre a pergunta. Um texto que disserte assim de forma bem clara na perspectiva trinitária, tanto na
na divindade, como na pessoalidade, é Isaías 48, no versículo 17. O próprio Senhor Jeová está falando, assim é identificado. Pode o leitor simples, se você está lendo a primeira vez a palavra de Deus, é um texto, o irmão pede, um texto. Repito, capítulo 48, versículo 16. 16. Diz assim, ó: chegai-vos a mim, e eu ouvi isto, não falei em segredo desde o princípio. Esse quem está falando é Jeová, é o Senhor. Desde o tempo em que aquilo se fez, eu estava ali. E agora o Senhor Jeová já está falando de outro Senhor Jeová. Que é outro Senhor Jeová? Não. O Senhor é um. E o um aqui, meu irmão, é composto. É o reis. Somos um. Somos plural de ser. E um, unidade composta. Eu estava ali, agora o Senhor Jeová me enviou e o seu Espírito. Okay. 3. Quero dizer mais uma vez, superchat ativo. Vou pescar mais 2 perguntas. Deixa eu ver aqui, quem tem aqui? Professor Kleber Guedes, manda uma pergunta para o Maicon. É isso mesmo, né? Que eu estou entendendo. Passou a pergunta aqui. Está aqui, professor Kleber Guedes. Ele pergunta o seguinte: Efésios 1, 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Não foi uma pergunta, pensei que fosse uma pergunta, né? Deixa eu ver aqui, o Wellington Pereira parabeniza o Samuel Martins, né? Deixa eu ver aqui quem mais. Isaías Elétrico, deixa eu ver se é isso mesmo, eletrônico. Unicista disse que Pai e o Filho e o Espírito de Deus. Não é bem uma pergunta, não é. Bem, gente, nós aqui vamos encerrar a live. Pastor... Não, quem foi o desafiante? Quem foi o desafio de vocês dois? Quem começou de vocês dois? Samuel. Samuel, você tem 2 minutos para fazer suas considerações finais. Tempo na tela. Bom, como foi exposto dentro do contexto da perícope, eu em nenhum momento eu fugi. Se eu fugi foi por assuntos que ecoava dentro do texto bíblico e não que eu fazia conexão de forma subjetiva. E eu provei que, ainda que seja gramaticalmente, mas o pastor Naico, eu dou os bem-vindo à Trindade. Ele é trinitário gramaticalmente, ele confirmou que é possível. Embora eu não sou injusto de que ele disse também que ele não entende de forma literal gramaticalmente, mas de forma espiritual. Então a ideia espiritual não é que Jesus quer dizer que ele envia outro de verdade junto com o Pai, que também o Pai torna o outro da diferença do Espírito Santo. Não, ele envia ele mesmo, ele fala com ele mesmo e ele envia ele mesmo. Ao meu ver, isso não tem amparo nenhum bíblico. Não existe texto nenhum que ensine essa ideia de que Jesus enviou ele mesmo. Não existe. E eu fecho com um versículo lindo que o próprio Jesus disse. Ele vai dizer assim, ó. Cadê? Tá aqui. Ele diz aqui: e o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não vê e não conhece, não vê. Ninguém vê, nem o mundo, nem o discípulo vê. Nem conhece Jesus, o mundo não conhece Jesus, mas o discípulo conhece Jesus. O mundo não conhece. O discípulo não vê o Espírito Santo. O mundo também não vê. Porque habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo estará. Em que momento? Quando Jesus subir e voltar. E Jesus não vai estar com o Pai? Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará minhas palavras, e meu Pai o amará, e enviaremos para ele e faremos nele morada. Termino com esse versículo e agradeço a todos, telespectadores, em nome de Jesus, que Deus abençoe a nós todos. Maravilha, pastor Michael Knight. O senhor poderá dispor também do seu tempo de 2 minutos para as suas considerações finais. Tempo na tela. Amém. Pegando a palavra que o Samuel falou, ele enfatizou algo aí. Ele falou bem assim, ó, a Bíblia é simples. Qualquer pessoa simples, que lê de uma maneira natural, entendendo ali a questão de gramatical, de português, vai entender a Trindade. Primeiro, que eu digo que jamais uma pessoa simples vai entender que ali é uma Trindade, lendo a Bíblia de uma forma simples.
Até porque é preciso filósofos, é preciso teólogos, né? E os próprios teólogos, eles admitem que eles não têm capacidade de explicar tal doutrina por causa da sua complexidade. Então, já aí o argumento trinitariano do nosso irmão Samuel, ele vai se chocar com os próprios trinitarianos que têm aí essa questão de defender essa doutrina, entendeu? A Bíblia diz lá em Lucas 24:45 que o Senhor Jesus abriu o entendimento dos discípulos para que eles compreendessem a Escritura. Então, se os discípulos que estavam andando com Jesus, vendo Jesus, eles não compreendiam de uma forma simples o que Jesus falava, era necessário que ele abrisse o entendimento. Então, toda essa fundação do Samuel, ela cai por terra. E ele falou que eu fiz um acréscimo, né, que eu trouxe um espólio aí para aquilo que eu falei para mim ganhar os $1 milhão. Eu quero esses $1 milhão, entendeu? Eu faço questão, porque eu ganhei ele. No versículo 28 aqui, ó. Ouviste o que eu vos disse? Vou e venho para vós. Você ouviu, Samuel, o que Jesus disse? Vou e venho para vós. Se é o Espírito Santo, e eu falei, ó, isso aqui concorda com o que eu estou falando, ó, versículo 28, vou e venho para vós. Jesus agora é Espírito Santo. Aí ele fala bem aqui, ó, se me amassem, certamente exultarei, porque eu vos disse, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Porque o Espírito Santo não é menor por ser submisso, mas é maior por quê? Porque Jesus, como Espírito Santo, exerce a onipresença. Amém? Maravilha, e nós encerramos por aqui, ficamos por aqui, agradecemos a participação de todos, e eu quero falar acerca do curso de grego. Temos um curso de grego que acontece todos os sábados. Hoje nós estudamos acerca do artigo, o artigo definido, que outrora do grego ático não era definido, não existia artigo definido. Aliás, o artigo não exercia função de definir. Todavia, do grego para trás, antes do grego clássico, nós temos o artigo fazendo função de pronome demonstrativo. Isso no grego koine. Você sabia dessa? Que o artigo ele veio fazer função de articular o sujeito para conceituar, para definir, e a partir do a partir do grego koine? Pois é. Quer estudar grego bíblico? Então entre em contato comigo através do link que está na descrição do vídeo e você vai se tornar um grande exegeta. Tá bom? Para a honra e glória do Senhor, o Todo-Poderoso, eu peço que a sua vida seja abençoada, que sua casa seja abençoada e que você seja uma bênção. Pregue a palavra de Deus. E, como eu sempre faço, no término da live e em uma só voz... Mateus 28:19. Louvado ao Pai, o Filho e o Espírito Santo. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E louvado seja Deus. Pai, o Filho. Obrigado, Brasil. Obrigado, Arena Apologética. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Em nome de Jesus.